Boa noite. Boa noite, gente. Meu Deus, cadê o trem? Boa noite. Gente, curte a live, compartilha. Obrigada, viu, Henrique, por estar curtindo a live. Gente, curte a live, compartilha. Amém? Deus é bom, né? Boa noite. O Sérgio aí falando oi, né? Oi. Gente, curte a live, compartilha. Tá bom? Deus é maravilhoso, né? Curte a live, compartilha. Vamos falar da palavra de Deus hoje, né? Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. Amém? Vou frisar alguns versículos, né? Curte a live, gente, pra a live não cair. Tá bom? Deus é maravilhoso, né? Deixa eu aumentar aqui o som. Curte a live. O Nil também entrou aí, né? Maravilhoso. Obrigada, viu, Nil, por estar curtindo a live. Deus te abençoe. Gente, curte a live, por favor. Curte, compartilha. O Nil tá falando em boa noite, né? Irmã, abençoada, amém. Boa noite também, viu? Paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, irmão. Glória a Deus por estar aqui novamente, né? Gente, curte a live, compartilha. Amém? Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Glória a Deus, né? Curte a live, gente. Compartilha. Amém? Presbítero Celso, né? Fala que tá falando lá de Santo André, São Paulo. Que bom, né? Celso, seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Curte a live, gente. Compartilha. Por favor. Amém? Glória a Deus, né? Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. O Genildo entrando aí, né? Fica aí, irmão, escute a palavra. Vai falar um monte de versículo daqui a pouco. Palavra de Deus, Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. O Antônio aí, né? Dando boa noite. Boa noite, viu, Antônio? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Gente, curte a live, compartilha. Até eu vou compartilhar aqui também, né? Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso. Fiel em todo o tempo. Digno, né? De toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém, gente? Então vamos lá para a palavra, né? Aleluia, glória a Deus.
Vamos lá. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Se alguém puder escrever aí nos comentários para mim, eu vou agradecer, viu? Marcos, capítulo 8, versículo 27 em diante. Vai dizer assim, o título é A Confissão de Pedro. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outro um dos profetas. E eles disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando aos discípulos, né? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestando-os para que ninguém dissesse aquilo dele, né? Que ele era o Cristo, porque não era chegada a hora. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciões e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Olha para você ver Pedro repreendendo Jesus. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Amém, gente? Até aqui. Depois eu vou pegar mais alguns versículos à frente, mas para não estender muito, eu lendo aqui, né, os versículos, que são muitos. Mas o que eu quero falar hoje, nessa noite, é o seguinte. Para quem tem me acompanhado aqui, sabe o tanto que eu tenho pregado sobre falso ensinamento, falsos mestres, né? Que a palavra de Deus fala que chegaria um tempo onde multiplicaria muito, né? Os falsos ensinamentos, falsos profetas. É bíblico, gente. Vir falso profeta, vir falso ensinamento, é bíblico, tá bom? Está na Bíblia isso. E também fala que o amor de muitos, né, se esfriaria e tantas outras coisas. Obrigada, viu, Nil Pires, por copiar aí pra mim. Porque depois o pessoal entra e fica perguntando onde tá. Então, vendo seu comentário aí, eles veem que é nesta palavra que eu estou mencionando, né? E aí, gente, o que eu quero falar aqui? Eu quero frisar um assunto bem detalhado aqui nesta palavra. Quero falar um pouco sobre Pedro. Pedro, gente, era um dos discípulos de Jesus. E Pedro, para quem não conhece, Pedro era um cara muito esquentado, muito nervoso, muito assim, sabe aquela pessoa que perde a paciência fácil? Pedro era desse tipo, né, de pessoa. E Pedro, se vocês for ver aqui no decorrer da palavra que eu vou falar, ele foi usado por Deus, né? Ele foi ali revelado pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao decorrer da palavra também, vocês viram, né? Eu lendo aqui, ouviu que Pedro também, depois de um tempo, foi usado por quem, gente? Por Satanás. E falou uma coisa que não era, né? Que tipo, Senhor, você não pode morrer, você não pode fazer isso. Tipo, uma coisa que o próprio Senhor Jesus repreendeu ele e falou: sai daqui, Satanás, aparta-te daqui, porque agora você não está falando coisas sobre Deus, você está falando coisas do homem. Então vamos lá, você viu, vou mencionar aqui a palavra, olha aqui para você ver. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens que eu sou? Jesus perguntando a eles, né? O que vocês falam por aí de mim? Que eu sou o quê? Tipo, eu sou quem? Enfim. E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntando o discípulo bem declarado, né? E respondendo Pedro,
que era muito entrão, né? Muito pra frente. Um cara muito, tipo assim, que não tinha medo de expressar o que ele crê, o que ele sabe. Aí ele falou, ó, tu és o Cristo. E o próprio Jesus vê que ele foi usado ali por Deus para falar que ele era o Cristo. Ele foi usado pelo Espírito Santo para falar que Jesus era o Cristo. Ninguém sabia disso ainda, gente. Ninguém via Jesus fazer milagres e tudo, mas Jesus não tinha falado sobre isso ainda. Entende? Falava assim em parábolas, em sermões, mas muitos não tinham entendimento. Por que não tinha entendimento? Porque o próprio Jesus não deu essa revelação a eles assim. Era um processo, né, para eles assimilar e colocar aquilo na mente. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Tipo, não era para falar que ele era o Cristo ainda, porque não era chegado o tempo dele. Porque se começasse a falar que ele era o Cristo, o povo ia matar ele. Aí, os chefes, né, a lei da sinagoga, os caras que eram os oficiais da lei, né, ali do próprios judeus ali, né, da própria cidade de Jerusalém, porque eles achavam que nunca que Jesus era o Cristo. Eles estavam querendo um cara poderoso, um cara assim, mais tipo de nome, né, rico, sei lá, enfim. Eles tinham essa visão de Cristo. E alguns, né, ainda em Jerusalém, o povo judeu, eles não acreditam em Jesus. Eles acreditam na Torá, né, acreditam em Deus e tal, mas não acredita que Jesus é o Cristo, que já veio, né, e vai voltar, enfim. Então, gente, era muito difícil para Jesus pregar ali sobre a palavra, sobre ele, entendeu? Porque o povo não acreditava. Tanto que quando ele ia pregar, o povo jogava pedra, chamava ele de demônio, chamava ele de várias coisas, entendeu? E o próprio Senhor, né, admoestou os discípulos ali para que ninguém dissesse aquilo dele, tipo, não fala que eu sou o Cristo ainda, porque não é chegada a hora dele, né? Olha aqui, continuando, ó. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Tá vendo a hora que a parte que Jesus fala sobre ele, né? Porque esse Filho do Homem aqui tá falando dele próprio, né? Que era para falar depois, era para pregar depois. Por isso que agora a gente prega, né? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, né? Enfim. E olha para você ver, ó. E dizia abertamente essas palavras. Falava bem claro, né? Para os discípulos entender. E Pedro tomou a parte, tipo, entrou na frente de novo. E começou a repreendê-lo, tipo assim, que isso, mestre? O que você tá falando? Que isso, Jesus? Claro que não, tipo, tinha uma visão diferente de Jesus. Olha pra você ver. Primeiro ele foi usado por Deus, pelo próprio Espírito Santo. E olha agora. Mas ele, virando-se e olhando para o seu discípulo, repreendeu a Pedro. Jesus foi lá e repreendeu a Pedro, tipo assim, cala a boca, para de falar isso, né? Retira-te diante de mim, Satanás. Olha pra você ver o que Jesus fala com ele. Tipo que Satanás usou a boca do Pedro ali também. Porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Gente, todo homem em si, todo ser humano em si, sem o Espírito Santo, eles nunca vão ter essa noção da palavra. Eles nunca vão ter essa noção que Jesus morreu na cruz para salvá-lo, para salvá-la. Eles nunca vão ter essa noção que Jesus é o próprio Deus, que é aquele que vai voltar para buscar a tua igreja. Sabe, nós somos caídos, nós não temos essa dimensão se não for revelado pelo próprio Deus. Por meio de quem, Ana? Por meio do teu Espírito Santo. Olha pra você ver, aí eu vou continuar, tá vendo? Mas o que eu queria frisar aqui antes de continuar é o tanto que nós, seres humanos, somos frágeis. Pedro foi tão frágil, gente, que primeiro ele é usado por Deus, usado pelo Espírito Santo. E mais um pouquinho à frente, tipo, alguns minutos, talvez, né?
à frente, ele é usado pelo Satanás. E Jesus o repreende. Então, eu e você, né, que somos conhecedores da palavra, somos conhecedores de Deus, nós não estamos ilesos, gente, de ser usados por Deus, e da mesma parte, agindo vigiar, a gente vai ser usado ali também pelo inimigo. Uai, Ana, mas como assim? Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Ok, meu querido, a gente não quer ser usado pelo inimigo. Mas, senão, a Bíblia não falava pra gente vigiar, né? Porque a tentação, ela vai vir. Eu e você vai ser tentado. A todo tempo a gente vai ser tentado. Mas por isso que Jesus manda a gente vigiar, para que não caia em tentação. Então, tentação vai vir, mas eu e você tem que vigiar para não cair. E Pedro aqui não vigiou, então ele acabou caindo, né? O inimigo deve que lançou uma seta no coração dele e ele pegou aquilo, entendeu? E tipo, como se ele estivesse defendendo Jesus, né? Defendendo o Senhor dele, o mestre dele. Mas o Jesus vai repreende ele. Por que, Ana, será que Pedro caiu nisso? Porque ele ainda era ignorante, gente. Ele era ignorante em algumas partes do que Jesus falava, do que Jesus estava falando, revelando para os seus. Mas com um determinado tempo, Pedro foi entender isso. Depois também os discípulos, né? Vocês vão ver nas histórias como que foi complexo para eles, né? Tanto que depois que Jesus morre, né, e ressuscita, que Jesus morreu ali, que Jesus ficou 3 dias para ressuscitar, alguns voltaram, na verdade todos, né, voltaram para as mesmas vidas. Pedro era pescador, né, pescava peixe ali e voltou a trabalhar de novo como pescador. E Jesus já tinha falado com ele, ó, Pedro, você não é pescador, não vai ser pescador de peixe, não. Tu vai ser pescador de almas, de homens, né? E aí Pedro voltou pela mesma vida. E não só ele, né? Os outros discípulos também. Então, gente, ninguém tá ileso de ignorância. Por isso que eu sempre friso aqui, quem me acompanha sabe. Os mais demais aí que já me acompanham há algum tempinho, sabe? Que eu sempre falo, gente, leia a Bíblia. Gente, trabalhe o seu conhecimento. Conheça a palavra, estude a palavra. Não só, né, aqui, o conhecimento aqui da terra, fazendo um curso, fazendo uma faculdade, né, teologia e tal, um bacharel, enfim, ficar expert, mas também buscar a graça, né? Porque quando Paulo vai falar sobre isso na palavra de Deus, ele fala: crescei na graça e no conhecimento. Muitos crescem no conhecimento, mas querem crescer na graça. Então, é um conjunto, tem que andar lado a lado. Conhecer e ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, para quando não vier o maligno, o inimigo, lançar a seta, você não caia, nem eu caio. Então, gente, eu quero frisar isso, que os falsos ensinamentos, muitas das vezes brotam num coração ignorante. Porque tem aquele que é falso mesmo, que é infiltrado, aquele que vai vir mesmo, né, para pregar sobre heresia, sobre não, enfim, o anticristo vai vir para enganar muita gente, né? Aquele que veio para enganar muitos, mas tem muita gente que já tem o espírito do engano, né? Já tem muita gente que faz isso na terra. E, gente, eu quero frisar algo aqui da parte de Deus, que Deus está mandando falar. Hoje, a igreja em si, no geral, pessoas conhecedoras de Deus, conhecedoras da palavra do Senhor, mas muitos estão caindo no falso ensinamento, pregando o que não está na palavra, por causa da ignorância. O que é ignorância, Ana? Ignorância, meu querido, é você ter aprendido com aquele pastor, com aquele líder, uma coisa, sendo que não está na Bíblia. Entende, gente? Tem muita gente que prega algo com tanta verdade, com tanta convicção, que a pessoa acredita, mas falta ali ler a palavra, ouvir a palavra de verdade. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desperta para buscar mais conhecimento do Senhor. Desperta para buscar mais conhecimento da parte de Deus.
Eu já falei aqui tantas vezes, gente, você pode conhecer muitas coisas aqui da terra, você pode buscar o conhecimento aqui da terra, mas o maior bem do ser humano, principalmente aquele que crê em Deus, que ama a Deus, que quer deixar Deus ser o Senhor, é buscar o conhecimento do céu, o conhecimento que vem da parte dele. Então, a minha palavra, né, diante da palavra de Deus, um conselho que eu tivesse perto de cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela, eu falaria para vocês: busque conhecer a palavra, busque ler a palavra. Ah, mas alguns podem falar: eu não sei ler. Ouve a palavra. Gente, hoje tem até aplicativo que tem a Bíblia e você pode tanto ler ela, né, tanto ouvi-la. Gente, não tem desculpa pra mim, não tem desculpa pra você. Sabe aquelas pessoas que ficam falando assim: ah, mas eu sou tão leigo, eu sou tão sem entendimento, e vai falando, arruma uma desculpinha com Deus. Mas Deus não agrada disso, sabe por causa de quê? Porque não tem desculpa. Gente, hoje até surdo e mudo aprende a palavra, por quê? Porque tem aquelas negócios de libras, né? Que a pessoa pode pegar, através da sensibilidade, ela pode mencionar qual é a letra, qual é o som da letra, qual é a forma que ela vai ler ali. Então, meu querido, não tem desculpa para ninguém. Não tem, porque hoje a Terra, ela evoluiu muito. Claro, tem muita coisa ruim, tem muita coisa para distrair a mim, para distrair a você, mas tem muita coisa também que pode fazer você mais inteligente, mais coerente, mais entendido, mais entendida. Sabe o que a palavra de Deus fala? Que muitos perecem por falta de conhecimento. Conhecimento de quem, Ana? Conhecimento da parte de Deus. Conhecimento da parte da Bíblia Sagrada. E caem muitas conversas falácias de homens e mulheres que não pregam a verdade, mas pregam a mentira. Pega uma parte, um versículo isolado da Bíblia e vai falando e falando só em cima daquilo e determinando e profetizando. Meu querido, você pode profetizar o que você quiser. Eu posso profetizar que Deus vai te abençoar, eu posso profetizar que Deus vai te curar, eu posso profetizar que Deus é Deus na sua vida e pode mudar a tua história. Mas só se você entender o que é Ele na tua vida, o que você precisa renunciar, o que você precisa deixar. Vamos lendo aqui só para você ver que eu quero frisar outro versículo aqui muito importante. Olha, o título é assim, ó: cada um deve levar a sua cruz. Versículo 34 já do capítulo 8. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus fala aqui, gente. Tem hora que eu falo várias vezes esse versículo aqui, tem pessoa que fala assim: aonde tá isso, será? Tá aqui, ó, Marcos capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Meu querido, não tem desculpa para mim, não tem desculpa para você, não tem desculpa para ninguém. A gente precisa entender que precisamos negar a nós mesmos. O que é negar-se, Ana? É negar a nós mesmos. Negar a nossa vontade, negar nossos desejos, negar aquilo que você acha que não consegue abandonar, negar aquilo que você gosta demais. Muitas das vezes Deus vai pedir aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você gosta de ficar iludido com aquilo, sabe? Sabe aquilo que tira o teu tempo? Sabe aquilo que toma o teu tempo, toma o lugar de Deus na sua vida? É isso que Jesus muitas vezes pede. E por que ele pede isso, Ana? Porque isso é um ídolo. Porque isso é um Deus na sua vida com D minúsculo. Se torna um ídolo que você precisa quebrar já rápido para receber do Senhor Jesus a salvação, a vida eterna. Olha, ele fala claro aqui, ó: se alguém quiser vir
após mim. E eu falo aqui, gente, sempre aqui também. Jesus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você. Mas ele fala aqui, ó, se alguém quiser, se você quiser Jesus, ele te quer. Automaticamente ele vai te querer. Mas se você quiser, Jesus não quer você obrigado. Jesus não quer você ir para ele só porque muitos estão indo. Jesus não quer que você vá para ele com um coração duro, com um coração de pedra. Jesus não quer isso, gente. Jesus, ele aceita nós por inteiro, ele não aceita nós pela metade. Tem gente que é tão religioso, gente, Deus odeia gente assim, gente, que a Bíblia fala que chama as pessoas que são religiosas de hipócritas. Mas que Jesus pregou lá naquele tempo foi isso, vocês são hipócritas. Vocês são muito hipócritas. Por quê? Porque vocês pregam algo, mas vocês não vivem nada disso e quer que as pessoas vivem. E Jesus chama eles de hipócrita. Vai chamando eles de hipócrita, sabe por quê? Porque Deus odeia a hipocrisia, gente. Vamos sair dessa religiosidade, vamos sair disso em nome de Jesus. Sabe quando Jesus ia pregar, gente, ali para o povo dele? Porque ele era ali, né, daquele povo de Jerusalém. Ele era também dali também. Ele era daquela descendência ali também. Tanto que ele fala, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Eles me rejeitaram. E aí, automaticamente, eu e você, meu querido, fomos adotados por Deus por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele não ia morrer só por a humanidade se tivesse sido aceito, não. Foi necessário ele ser rejeitado. Tanto que ele fala aqui no versículo aqui, ó. Olha aqui, ó. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, morresse, e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes do sacerdote e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Foi necessário ele ser rejeitado pelo povo judeu. Foi necessário ele ser rejeitado lá em Jerusalém, porque se ele não tivesse sido, meu querido, ai de nós, que é chamado na Bíblia de ímpios. Sabia que eu e você só se torna justo quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida? Quando a gente crê no testemunho dele naquela cruz? Quando a gente deixa ele mandar em nós, ser nosso Senhor, ser o Salvador da nossa vida, da nossa alma? Só através disso aí, meu querido, que vem a adoção do Pai. A adoção de Deus, gente, nós somos filhos adotados diante da palavra. Você sabia disso? Que diante da Bíblia todos estavam à ruína, mas graças damos a Jesus por ter morrido naquela cruz. Já tinha um plano. Se Jesus não tivesse aceitado aquela cruz, gente, se Jesus não tivesse negado a si mesmo, o seu lado humano, ele era ser humano, gente. Tanto que a Bíblia fala que ele padeceu igual nós, ele sofreu as mesmas paixões. Ele sofreu tanto, gente, que chegou um momento, antes dele ir para a cruz, que o povo foi buscar ele, né? Que Judas traiu ele por 30 moedas de prata. Ele estava no monte orando e os discípulos dormindo. E ele se retira, né? Vai para um monte mais alto. E ali começa a orar, gente. E a Bíblia fala que ele padece tanto, ele sofre tanto, a angústia bate tanto no seu peito, que a Bíblia fala que ele começa a suar sangue de tanta dor. Ele já estava sentindo a dor da morte. Pela medicina, é como se ele estivesse agonizando, é como se ele estivesse deteriorando por dentro. Você já teve essa sensação? Igual a gente que eu já tive esse problema, né, de febre reumática, ainda tenho um pouco. E se eu não vigiar, eu fico com muita febre. Então, gente, quando ela ataca, eu tenho que ir para o hospital, senão pode atacar o meu coração e dar arritmia novamente, né? E quando dá febre no organismo do ser humano, a primeira reação da gente é ficar assim, ó. Assim, tipo, tremendo, como se tivesse morrendo mesmo. Tipo, alguma coisa por dentro que tá queimando, né? Ali a febre, ela começa a cozinhar, né? Os seus organismos.
E se você não correr, se você não tomar uma dipirona ou fazer algum remédio, né, para quem gosta de algum remédio forte do mato, enfim, e cortar aquele mal ali, aquela febre, você padece. Você padece. Gente, eu sofri tanto já com febre reumática, eu tenho muita conhecimento para falar, porque eu vivi. E era terrível, gente. Desde os meus 15 anos de idade, eu sempre sofri muito com dor de garganta e febre, e ninguém entendia aquilo. Deve que quando eu era pequenininha também, minha mãe sofreu comigo, né? Porque quando eu fui descobrir que eu tinha um problema no coração, falaram, gente, que era de nascença, quando eu era pequenininha mesmo que deu. E se tivesse cuidado, talvez não precisaria ter passado pela cirurgia. Mas como não cuidou e às vezes nem percebeu que tinha, acabou agravando, entendeu? E por isso eu tive que enfrentar uma cirurgia urgente. Então, gente, voltando aqui pro assunto, a Bíblia fala que ele suava sangue. Gente, eu não sei o nível que Jesus passou. Eu não sei, assim, o nível, sabe? Como é que foi, como é que tava, né? De dor. Suar sangue, isso só todo mundo que sangra sabe, né? Como é que dói. E sangrar sem não estar sendo ali açoitado ainda, machucado ainda. E suar, né? O sangue e sentir a dor ali no sua alma e transferir para o físico. Por isso que também quem tem, né? Não pode falar aquela palavra com D aqui, viu, gente? Mas quem tem angústia profunda, por isso que eu vou falar angústia profunda, sabe como é que aquilo dói. A pessoa pode estar normal por fora, gente. Ela não está sangrando igual Jesus, ela não sangra igual Jesus. Mas é uma dor, gente, interna, que a pessoa fica querendo até mesmo desistir da vida. Mas não julga quem sente isso, gente, porque isso é real. É real a pessoa sentir uma dor profunda dentro de si, que é sem explicação. Mas hoje, graças à medicina, as pessoas estão abrindo a mente, estão fazendo conhecimento, né? Indo para terapia, se cuidando, tomando os remédios direito e assim seguindo a vida. Igual eu já falei aqui muito, né? Viver dói. Crescer dói, amadurecer dói. E cada dia você está em performance. Você nunca vai ser a mesma pessoa. Cada tempo é um tempo. Há tempo de você ser criança, há tempo de você, né, ser um embrião, há tempo de você ser o bebezinho ali que está sendo formado dentro do ventre, da barriga. Há tempo de você sair de lá, e toda criança que sai da barriga da mãe, todos nós sabemos que chora, já nasce sofrendo, chorando. Então, meu querido, crescer dói, amadurecer dói, viver na terra dói. Mas existe um Deus que pode aliviar essas dores. Ele não vai livrar nós de todas as aflições, mas ele vai estar conosco. A Bíblia fala, né? No mundo tereis muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus falou isso, né? Então, se Jesus venceu, nós também vamos conseguir vencer com ele. Mas você precisa ter Jesus na sua vida, porque senão você não consegue vencer. Porque senão você não consegue ir além, porque senão você não consegue prosseguir, continuar caminhando. Com Jesus, gente, é difícil, imagina sem ele. Que fardo pesado, que jugo insuportável, gente, sem Jesus. Porque Jesus mesmo fala, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala, troca comigo, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é fácil, gente, viver aqui na terra. E é muito mais difícil ainda viver na terra sem Jesus, né? Em nome de Jesus Cristo, aceita o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador. Deixa essa palavra entrar. Entenda que a vida é real. Estamos vivendo uma realidade, meu querido, que eu e você não queria estar vivendo. Todos nós já sofreu alguma coisa, já perdeu alguma coisa, já sentiu que precisa de resposta para tantas perguntas na nossa mente. Mas sabe, tem um Deus que pode te responder.
tem um Deus que tem respostas. Ah, Ana, mas eu pergunto ele não me responde. Mas talvez é porque você não abre o seu coração para ouvi-lo. Mas ele está falando aqui agora. Ele está falando aqui porque ele está usando a minha boca para falar dele, da palavra dele. E quando ele usa alguém para falar a palavra dele, que é a Bíblia, que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, é Deus falando, meu querido, minha querida. Então deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te orientar, te dar uma direção, uma visão. Porque muitos têm aquele pensamento, né? Ah, os crentes não sabem de nada. Os crentes é comedores de feijão igual nós mesmos. Vai tudo pro mesmo lugar. Meu querido, diante da palavra de Deus, nós somos iguais sim. Mas existe uma diferença entre o crente que arrepende diante do crente que não arrepende. Eu já falei aqui muitas vezes, está na palavra. Existe uma diferença do pecador para o pecador que se arrepende. Todos nós somos pecadores, meu querido. Todos nós, diante da palavra, somos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecaram e peca. A Bíblia fala que aquele que fala que não peca já pecou. Só de falar que não peca já pecou. Mas existe uma diferença entre o crente que arrepende e entre o crente que não arrepende. Por quê, Ana? Porque ele vai arrepender dos seus pecados todos os dias. Eu falo aqui sempre, meu querido, se você não ora, você está pecando também. A Bíblia manda você orar sem cessar. Orar, meu querido, é responsabilidade do cristão. Orar é responsabilidade do servo e da serva de Deus, do conhecedor, da conhecedora da palavra, mas se tu não orar, tu tá em pecado. Como é que você pode falar que serve Deus se você ora um dia, no outro dia tu não ora? Porque eu não tô sentindo. Eu só oro, Ana, quando eu sinto, meu querido. A oração não é para quem sente. Oração é para quem crê e quem obedece os mandamentos de Deus. Você precisa orar todos os dias da sua vida, porque Jesus fala, basta cada dia o seu mal. Todos os dias você e eu temos que matar um leão. Leão na Bíblia ali está falando, meu querido, é o leão, aquele que se passa como leão, né? Porque a Bíblia diz que ele ruge como se fosse um leão, rugindo a quem ele possa tragar. Ali, biblicamente, parafraseando falando, ele está falando daquele leão que parece o leão, mas não é o leão de verdade. Ele ruge como um leão, mas ele não é o leão. Porque o leão, né, da tribo de Judá é Jesus. Gente, porque a Bíblia fala que ele morreu como cordeiro, mas ele virá como leão. Aquele que vem para julgar o povo, a nação, a terra, seja quem for, pobre, rico. Enfim, gente, línguas e nações, ele vai julgar. Jesus Cristo, Rei da Glória. Tanto que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua vai ter que confessar que ele é Deus, que ele é o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o Rei dos reis, que era verdade o que os evangélicos falavam, que era verdade o que Deus usava, fulano e fulana, que era comedoras de feijão. Gente, vamos tirar esse pensamento clichê. Já tá clichê, meu querido, esse pensamento. Esse pensamento aí seu de falar, ah, mas ele é comedor de feijão e não sabe de nada, e você sabe. E você busca saber, e você lê Bíblia, e você busca continuamente a presença de Deus para estar falando também isso. Para você falar algo, você precisa ter panca. Você precisa ter, meu querido, autoridade. Você tem autoridade para falar isso? Você tem autoridade de apontar um dedo na cara de alguém e falar, ah, não, você não sabe de nada. E você sabe? Então fala conosco. Meu querido, minha querida, ninguém fala o que não sabe. Se alguém está falando é porque busca. Se alguém está falando é porque lê. Se alguém está falando é porque ouve e deixa a palavra de Deus entrar. Tanto que a Bíblia fala, quando o Senhor estiver falando contigo, não endureçais o vosso coração. Porque se você endurecer, ele não vai entrar. A palavra de Deus não vai se concretizar na sua vida. Mas se ele falar e você deixar a palavra dele entrar
Ele vai entrar no teu coração, vai ceiar com você e vai fazer parte da sua vida. Mas se tu não deixar, ele não vai fazer nada, porque Deus não é mal educado. Deus não arromba a porta de ninguém. Ah, Ana, mas você está me limitando o poder de Deus. Se Deus quiser, ele faz. Sim, se Deus quiser, ele faz. Ele foi na vida de Saulo, né? Que voltou para o mesmo nome, Paulo. Mas só que tem uma diferença aqui, meu querido. Paulo, né, que era Saulo, o nome dele naquele tempo ali, porque ele estava exercendo um cargo. Qual era o cargo dele? Ficar tipo como um cara que julga o povo, julga as nações, como se ele fosse um juiz ali da igreja dele, da fé dele. Paulo era aquele cara que acreditava em Deus, sabia disso, só que o Deus dele era diferente. O Deus dele não era o Deus que os israelitas pregavam, nem que o povo, né, ali, que Deus usava, falava. Ele não acreditava em Jesus, não. Ele não acreditava que Jesus é o Cristo também, não. Ele acreditava em Deus, mas não acreditava em Jesus. Então, claro que Paulo, né, que era Saulo na época, porque ele voltou pro nome antigo dele, aí voltou pro nome de Paulo, né? Claro que ele acreditava em Deus, mas a forma dele crer que era diferente. A forma deles entender, interpretar a palavra era diferente. Aí ele teve um encontro com Jesus. Porque ele estava perseguindo quem, Ana? Porque ele estava perseguindo a igreja de Jesus. Ele estava perseguindo o povo de Jesus. Aí Jesus vai e tem um encontro com ele. E tanto que a palavra de Deus fala que ele cai com o rosto em terra. Porque vem uma luz, né? Ele encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ali a visão dele abre. E a Bíblia fala que ele fica 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água, só falando em mistério. Ele já foi até mesmo batizado, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa aqui, meu querido. Claro que a conversão, ela vem através do Espírito Santo. Claro, eu posso pregar aqui mais de 1 hora, se tu não quiser ouvir, se tu não quiser crer, não vai acontecer nada. Se tu não quiser deixar essa palavra entrar, não vai acontecer nada. Mas se tu deixar essa palavra entrar, se tu começar a buscar da parte de Deus, entender o que eu tô falando aqui, claro que Deus vai te dar o Espírito Santo, para que ele possa falar contigo, para que ele possa te revelar. E Jesus, né? A palavra de Deus fala que não foi nós que escolheu Deus, mas foi o próprio Deus que nos escolheu. Não foi nós que chamou ele, mas foi ele que nos chamou. A Bíblia também fala claramente, gente, que nós não amou a Deus, foi ele que nos amou primeiro. Então muitos falam, eu amo Deus, não ama nada. Amar a Deus falando, meu querido, é muito fácil. Mas precisamos entender que Deus não quer que a gente ame ele só falando, eu te amo, Deus. Eu amo o Senhor. Deus é meu amor. É? E você obedece ele? Você obedece esse amor? Você obedece esse amor que você vive falando que ama ele, mas se ele falar assim, nega, para de fumar, para de beber, larga essa mulherada, larga essa vida ruim de prostituição, larga esse adultério, larga essa amante. Você vai largar? Você vai amar esse Deus mais do que isso? Isso que se tornou um ídolo no seu coração, isso que se tornou um Deus com D minúsculo no teu coração, vai largar mesmo? Tem coragem de declarar para esse amor que você vive falando que ama Deus, declarar para ele com obras? Não, Jesus, por você, Senhor, eu abro mão. Só que tu não consegue, né? Sabe por que tu não consegue? Porque ninguém consegue nada sem Jesus. Jesus, ele diz, sem mim nada podereis fazer, nada, nem largar o vício. Você sabia que muitos falam assim, vocês são quadrados, vocês vivem na religiosidade de vocês não podem fazer nada, agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Meu querido, se chegar agora e falar com você, larga essa pinga, você vai largar? Larga essa cachaça, tu vai largar? Larga essa amante, tu vai largar? Tu não larga, sabe por quê? Porque tu é preso nisso. Tu é preso nesse vício. E só quem tira a pessoa de vício, gente, é Jesus.
Só quem tira alguém do vício da droga, do vício, gente, seja lá do que for, que eu tô falando coisas aqui mínimas, é Jesus. Se Jesus falar assim, para de idolatrar essa imagem de pedra, para de adorar essa imagem de pau, tu vai conseguir fazer isso? Tu tem fé para isso? Claro que não. A fé, meu querido, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se tu não deixar essa palavra entrar, não vai acontecer nada. Ah, mas a tua fé é diferente da minha, eu sou católico. Meu querido, também já fui católica. E pensa numa católica fiel, meu querido. Já ouviu falar aquele ditado, uma católica do pé roxo? Eu era destas. Que era coroinha, que fui aquela que ensinou, né, que dava catecismo. Eu era aquela que lavava as vasilhas do padre, era aquela que preparava a batina para ele, que se precisasse, caísse qualquer coisa, eu tinha que limpar. E se eu não limpar direito, eu ouvia do padre, vai rezar 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Eu tenho autoridade para estar falando aqui que eu tô falando, gente, porque eu sempre fui religiosa. Eu nasci numa igreja, meu querido, religiosa. Minha mãe era a pessoa mais religiosa que eu já conheci na face da terra. E através dela que eu ia. Através dela que eu conectava com Deus. Através dela que eu ia para a igreja católica, obedecia tudo que estava lá. Eu sempre fui uma pessoa muito certinha, com tudo lá, meu querido. Andava na reta. Andava tudo na regra. Sim. Mas só fui me converter de verdade depois que eu fui ler a Bíblia. E sabe como que eu me converti? Não foi por causa de gente falando comigo, você tem que ser crente, porque muitos falou. E eu falava, eu sou mais crente que tu. Tu fala dos outros, eu não fico vivendo falando dos outros. Eu falava assim pros crentes quando ia pregar pra mim, que eu tinha que batizar nas águas, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo. Não entendia nada, não tinha o Espírito Santo para revelar pra mim. Não tinha entendimento total da Bíblia. Não lia de verdade. Só escutava o que o padre falava, mas eu não tinha leitura da palavra. Eu lia lá os livros, né? Que eles passavam pra gente dar aula para os que queriam crismar, né? Que tinha que fazer aula de catequese. Eu sei do que eu tô falando aqui, meu querido. Eu não sou uma pessoa leiga. Tô falando de algo aqui que eu vivi. E sabe como que eu fui me converter? Lendo a Bíblia. Sabe o que começou a vir questionamentos na minha mente? Foi quando eu perdi o amor da minha vida. Porque naquele tempo era o amor da minha vida. Da minha mãe. Eu falava assim, não, mas não é normal isso. Por que Deus levou minha mãe se minha mãe era tão boa? Por que Deus levou minha mãe, sendo que minha mãe fazia de tudo lá? E minha mãe tão nova. E começou questionamentos na minha mente. E aí eu falava assim, né? Então agora eu vou começar então a ver se esses crentes tá certo. Vou começar a ler a palavra. E aí, meu querido, eu mergulhei nisso com todas as minhas forças. Mas quando eu não parei de ler assim com aquela grosseria, sabe? Como se Deus fosse obrigado a me responder qualquer coisa. Ele não é obrigado a me responder nada. Ele não é obrigado a te responder nada. Ele fala quando ele quer, ele usa quem ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão, ele não vai usar a mim para falar contigo? Você acha mesmo? Então, gente, ali eu lembro que eu começava a ler, mas com rebeldia. Ler com rebeldia. Aí um dia eu lembrei, né, que um cristão tinha falado comigo que quando a gente fosse orar, falar com Deus, né, tinha que ser se humilhando. Tinha que ser sendo sincero. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a baixar minha bola. Comecei a me humilhar. Falei, Senhor, não tenho entendimento de nada. Tem misericórdia de mim, Deus. Me revela. Tenha misericórdia da minha alma. Se o Senhor mesmo existe, se o Deus dos crentes é verdadeiro, fala comigo. Se o Deus da Bíblia é diferente, fala comigo, Senhor. E aí o Senhor começou a me revelar. E aí o Senhor começou a quebrantar o meu coração. Não adianta nada, meu querido. Você ir para a presença de Deus e falar, eu quero saber da resposta.
Eu quero entender o porquê da minha vida tá assim, tá assado. Com esse orgulho? Com essa soberba? Com esse nariz em pé? Não vai saber nada. Nada. Quando tu não humilhar? A Bíblia diz claramente, meu querido, se humilhar. Lá em 2 Crônicas fala abertamente: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, orar, aí eu, Senhor, ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Mas para ele ouvir a tua oração, você precisa primeiro se humilhar. Depois, se converter dos seus maus caminhos, tem que parar de fazer coisa errada. E depois, orar, orar, orar. E aí o Senhor vai ouvir tua oração e vai começar a sarar a terra do teu coração. Vai começar a mudar a tua vida, mudar a tua visão. Você vai começar a entender o que realmente está acontecendo na vida. A vida, meu filho, é real. A realidade é real. Você está vivendo uma realidade. A vida é real, meu querido. Você está achando que o sofrimento não é real, não? Você está achando que o que está acontecendo, os crentes não falam? O que a Bíblia fala, né? Que aconteceria, ou aconteceu, ou ainda está para acontecer, já está acontecendo. Por que você não abre a mente? Você abre a mente para tanta coisa, para tanto conhecimento, né? De filosofia, de sociologia. Gente, eu amo. Eu sempre tirei 25, meu querido, em sociologia, filosofia e história. Amava estudar português, então. Por que você abre a mente para tantas coisas na face da terra, mas tu não abre a mente para a palavra de Deus? Que mente é essa que fechar para Deus fica fechada? Mas estuda tudo, Crônicas de Nárnia, estuda tudo sobre ficção científica, sobre a ciência, sobre a biologia, sobre a medicina, sobre tanta coisa, filosofia, sociologia, história, português, matemática, química, geografia, mas não estuda a palavra de Deus e quer escutar a voz de Deus, tu não vai escutar, meu querido. Infelizmente, esta é a minha resposta para ti. Tu não vai ouvir Deus, tu não vai ouvir a voz de Deus se tu não estudar a palavra dele. Se tu não ouvir a palavra dele. Sabe? Esses ouvidos seus que você tem aí, lindos, maravilhosos, que fica um do lado e outro do outro. Tu ouve tudo. Tu ouve o som da batida, do funk, do forró, de tudo. Do eletrônico. Sempre gostei também, meu querido, nada contra. Mas se tu não colocar esses ouvidinhos para ouvir a palavra, se tu não colocar esses ouvidinhos para ouvir o que Deus fala, tu não vai ouvi-lo. No meio desses tanto de barulho, no meio desses tanto de som, tu quer ouvir o som da voz de Deus? Tu não vai ouvir. Me perdoe o que eu vou falar aqui, meu querido, mas é com muito amor e com muito tremor diante da palavra de Deus. Se tu não se humilhar, se tu não abaixar essa bola, achar que conhece, sabe tudo, sabe aquela pessoa que sabe tudo? É com você mesmo que eu tô falando. Pode abaixar a bola, pode se humilhar, para aí o Senhor falar contigo. Sabe quando alguém usa aquela frase, se a pessoa não vir pelo amor, ela vem pela dor. Isso não é bíblico. Não é bíblico, não está na Bíblia isso. Mas nós sabemos que muitos só vai para Deus quando o calo aperta. Muitos só vai buscar o Deus do crente quando tem uma perda, como foi comigo. Muitos vai buscar a Deus quando o câncer bate na porta. Muitos vai buscar a Deus quando perde alguém que ama. Eu falo isso, meu querido, com muita convicção, porque eu fui assim. Eu procurei a Deus porque eu estava depressiva e estava questionando a minha vida, a minha existência, por que a minha mãe tinha morrido. E eu só fui procurar a Deus porque eu tinha perdido ela, porque ela era o amor da minha vida. Ela era tipo um ídolo também no meu coração. Você sabia que tu não pode fazer o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, teu namorado, tua namorada, teu marido, tua mulher, seja quem for,
de ídolo. Tu tem que colocar aí nesse coraçãozinho teu, é o Deus dos céus, o Rei dos exércitos, o Senhor dos senhores, o Príncipe da paz. É esse que você tem que colocar em primeiro lugar no teu coração, não esta mulher, não este homem. Não. Gente, é com muito amor que eu falo a palavra, eu amo a palavra. Deus, ele colocou um amor no meu coração pela palavra de Deus, que quando mais eu leio ela, mais assim, entendida eu fico, que eu preciso muito mais dele. Quando mais eu leio, mais eu quero ler. Sabe por causa de quê? Porque eu sei, se eu parar de ler, aí eu vou começar a ouvir as outras vozes. É o que você ouve, outras vozes. E não deixa a voz real falar contigo, que é a voz de Deus. Gente, em nome de Jesus Cristo, leia a Bíblia. Não sei ler, Ana. Ouve a Bíblia. Amém? Oh, Jesus Cristo. Olha aqui, 35. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ah, Ana, eu vou precisar morrer por Deus? Este morrer aqui, meu querido, não é tirar sua vida, ok? Este morrer aqui, meu querido, é morrer para as suas vontades. É morrer por aquilo que você tanto ama, que tanto gosta, que tanto deseja. Por isso que você tem que morrer. É isso que é renúncia, gente. É renunciar, meu querido, mais o teu futebol para Deus. É você renunciar, minha querida, mais a tua série, a tua Netflix, seja lá o que for na sua TV, e buscar a Deus. É tu renunciar a comida que tu come demais. E a Bíblia fala que gula é pecado. Já preguei sobre isso aqui. Comer demais, gente, não é de Deus. É gula, Deus não gosta disso. O primeiro pecado, eu falei com vocês aqui, foi Eva querer comer do fruto, sendo que ela tinha outros frutos. E o homem e a mulher caiu no pecado da gula. Querer comer um fruto que nunca tinha comido. Cuidado. A Bíblia é extensa, a Bíblia tem muita coisa para a gente aprender a cada dia. Claro, você não vai mudar, meu querido, de um dia para a noite, não estalar aqui de dedo, não. Quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu uso essa frase, estalar de dedo, que quer dizer rápido, que quer dizer já. Não. Todos os dias você vai aprender uma coisa nova da parte de Deus. E Deus vai te moldando, vai te curando, vai te restaurando, vai te renovando, vai te dando força, vai te dando entendimento, vai te dando paz de espírito. Sabe aquela paz que você já não tem mais? Sabe aquela paz que você já não tem mais para dormir? Sabe aquela paz que você não tem mais porque vive uma vida toda desgovernada fora de Deus? Deus tem esta paz para te oferecer, meu querido, quando você sair dessas coisas que tanto tira a tua paz. Sabe o que tira a tua paz? É o pecado. Sabe o que tira a tua paz? É você conhecer a palavra e não estar vivendo ela, o agora, o hoje. Sabe o que está tirando a tua paz, minha linda, meu lindo? Essa iniquidade. E eu falo aqui direto, gente. Existe uma diferença entre o pecado e a iniquidade. O pecado é pecado, você peca todo dia, seja em pensamento e sentimento. Agora, a iniquidade é o pecado que você não confessa. É aquele pecado que virou normalidade na tua vida. Sabe essa mão aí que Deus te deu, linda? Que ele fala lá, se você não saber usar ela, pode até arrancá-la, mas no sentido de você tirar tudo que vai fazer você pecar com sua própria mão? Se auto dá prazer, porque não pode falar aquela palavra aqui. Também não gosto de ficar falando essa palavra. Gente, como é que podemos usar a Bíblia
contra nós mesmos, usar a Bíblia e falar assim: a carne é fraca. Deus conhece o meu coração. Deus me entende. Se Deus quiser fazer, Ele faz, porque Ele tem poder. Meu querido, isso é uma iniquidade. Eu falo aqui de Davi direto. E por que eu amo falar de Davi? Porque a gente aprende muito com Davi. Sabe como que Davi cai no pecado? E sabe por que ele fica pecando? Porque a Bíblia fala que um abismo te leva a outro abismo. Ali já não era nem pecado mais que Davi estava cometendo, meu querido, era iniquidade. Sabe como é que eu provo você que é iniquidade? Porque quando Deus usa o profeta para ir lá falar com ele, e tá falando com ele fala: não, aí se essa pessoa tá fazendo isso, ela vai ter que pagar, ela vai ter que consertar, ela vai ter que fazer, enfim. Aí quando o profeta vira para ele e fala: Davi, este cara é você. Aí que vem o despertamento. Aí que vem ele cair em si. Nossa, misericórdia, eu tô pecando demais. Eu tô no pecado da iniquidade, eu peco, nem sei se tô pecando mais. Eu peco ainda, justifico ainda na Bíblia. Eu peco ainda, eu uso a palavra para respaldar pecado meu. Iniquidade. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Que em tudo guardai o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. E a Bíblia também diz que o coração do homem é mais corrupto do que todas as coisas. Meu querido, quando você peca e você acha normal pecar porque Deus te entende, é o coração teu enganoso te enganando. Quando você peca e você não confessa mais, você nem chora mais, nem culpa bate em você, você está cometendo o pecado da iniquidade. O teu coração está mais corrupto do que tudo na sua vida. Está te levando para a ruína, está te levando para o caminho da destruição. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece de vida, mas o final é morte. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece de paz, parece de tá tudo bem, mas o final é guerra, é destruição. Sai fora disso. Larga isso hoje. Larga isso agora. Mas talvez você vai sair dessa live e vai falar: Ana, eu não consigo. Ana, me domina demais. Aí usa, aquela parte que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o bem que eu não, o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. Meu querido, quem disse que aquilo ali era pecado? Quem disse que Paulo estava usando aquilo para respaldar pecado ele? Ele estava usando aquilo, meu querido, para falar pro povo, gente, que precisava sair daquilo. Claro que ele falou: eis que já não sou eu mais, mas o pecado que habita em mim, tipo alertando o povo. Você precisa acordar para a vida, como Paulo acordou, como os homens e mulheres de Deus acordou. Eles não ficou pecando o resto da vida não, meu querido. Eles não ficou na ruína o resto da vida não, minha querida. Eles saíram, eles abandonaram, eles deixaram. Pedro, aqui como eu estou explicando a palavra para vocês, Pedro não continuou sendo o cara nervoso e falando que vem na telha não, pro resto da vida não. Pedro começou a ser cheio do Espírito Santo. Pedro começou a buscar a presença. Pedro se converteu, gente. Para de graça, para de pegar versículos bíblicos e usar para respaldar pecado teu. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. Isso é algo tão sério. Gente, a Bíblia fala lá em João, o livro de João, capítulo 12, versículo 48, se eu não me engano. Fala lá claramente: se vocês ou eu, quem for na face da terra, usar a palavra e não obedecer ela, esta mesma palavra, rejeitar a palavra, esta mesma palavra vai te rejeitar naquele grande dia final. Você sabia que a Bíblia diz que o céu e a terra passarão como estrondo, mas as minhas palavras não vão de passar? Não pegue palavra de Deus para respaldar pecado teu. Não pegue palavra de Deus para respaldar a vida errada tua. Em nome de Jesus, saia disso hoje.
Isso é pecado, meu querido, grande, porque essa mesma palavra que você usa, versículos isolados, meio versículo, só a parte A e nunca a parte B, ou só a parte B e nunca a parte A, vai te condenar, meu querido, vai te rejeitar naquele grande dia se tu não arrepender. Por isso, Deus, estou usando a minha boca aqui para falar contigo, se arrependa hoje. Se arrependa agora, sai, larga isso, em nome de Jesus. Larga, meu querido, para de fazer isso. Para de usar tua mão é santa. Quando Davi entra na presença de Deus, fala, limpa, Senhor, as minhas mãos, purifica o meu coração. Para de usar a tua mão para te dar alto prazer. Para de usar a tua mão, meu querido, para ficar te dando algo que não é para te dar, ok? Porque se tu não é casado, tu não tem direito de fazer isso sozinho, sozinha. Tu não tem direito, biblicamente tu não tem direito. Muitos ficam falando, que o S, o E, o X e o O é do inimigo, não é. Isso é de Deus, mas é dentro do casamento. A relação sexual é pro casado. É pro cara que levou a mulher para o altar, colocou teu nome lá no cartório, passou um pelo nome do outro, enfim, seja o que for, deixou os mesmos nomes, mas fez uma confissão pública diante dos homens e também diante de Deus. Pediu, seja o padre, seja o pastor, para te dar a bênção. A bênção de Deus só vem através de um líder, meu querido. Isso é tão bíblico, gente, tão bíblico. Tem gente que fica que besteirado danado, só quer casar no civil. Isso é tão bíblico, que sempre teve líder, sempre teve sacerdote, sempre teve gente. Pelo amor de Deus, abra a mente. Mas pastor não sabe de nada. Mas padre não sabe de nada. E você sabe, você lê Bíblia. Eu sempre questiono as pessoas assim, quando elas vêm pra cima de mim. Ninguém sabe de nada. E tu sabe. Então me mostra tu que sabes. Pelo amor de Deus, gente, vai ler Bíblia. Vai parar de ficar perecendo por falta de conhecer a palavra. Vai parar de perecer por falta de conhecimento. Vai buscar conhecimento da parte de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para com essa mania de achar que sabe tudo, sendo que você não sabe nada. Nós somos aprendizes na terra, meu querido. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo, gente. Estamos aprendendo com o outro. Pelo amor de Cristo, abra a mente, escute a palavra, deixa a palavra entrar no teu coração. Em nome de Jesus. Olha aqui, 36. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Tá vendo? Aonde eu falo, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Olha aqui outro. Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que você vai dar diante da tua alma lá com Deus, com o Senhor? Tem a parte que ele fala, que muitos vão falar naquele grande dia, Senhor, Senhor. E ele vai falar, não tem parte contigo, não. E eles vão falar, eles vão dar justificativa. Quem vai dar justificativa, gente, não é gente que não tem Deus, não. Gente que não crê em Deus, não. Vai ser crente que vai falar assim, mas eu expulsei demônios, eu profetizei, eu fiz milagres no teu nome, Senhor. E Jesus vai virar para esta pessoa, aparta-te de mim, vós maldito, porque eu não vos conheço. Gente, todas as vezes que eu leio essa palavra, me dá um tremor diante dela, porque eu não quero escutar isso de Jesus, gente. Meu querido, busque temor da parte de Deus, não queira você escutar isso da boca de Jesus. Você escutar isso da minha boca, da boca de outro homem, de uma mulher de Deus, é fácil. Quero ver você escutar isso, meu querido. Naquele grande dia da boca de Deus, da boca de Jesus, Jesus falar contigo ou comigo, se não vigiar, se não andar na retidão e falar assim, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Gente, eu não quero escutar isso. Gente, todas as vezes, gente, que eu escuto esse versículo, que eu leio ele, isso me traz um temor tão grande. Eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Deus me ajuda, porque sozinha eu não vou conseguir. É assim que temos que andar, meu querido.
é com temor diante dele. E eu já falei com você, fala aqui direto, que temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é respeitá-lo, é respeitar a tua palavra. Porque se tu não respeitar essa palavra, se tu rejeitar essa palavra, essa mesma palavra está lá em João, capítulo 12, versículo 48, ela vai te rejeitar também. Então não queira ouvir da parte de Jesus, da boca de Jesus: aparta-te de mim que eu não te conheço. Em nome de Jesus Cristo, desperta hoje, desperta agora. Olha aqui o 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Gente, é uma palavra que uma vez eu trouxe aqui. Eu não sei se muitos estavam, acho que só tinha 4, acho que foi bem no comecinho mesmo. E aí, gente, eu lembro que eu falei essa palavra aqui. E aqui, ó, provando aqui para vocês, ó. Marcos capítulo 8, versículo 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Gente, eu falei aqui uma vez, não sei se foi no comecinho das minhas lives, que tinha 4 pessoas, 2 pessoas, se eu não me engano. E eu falei, gente, se vocês envergonhar do nome de Jesus, se vocês envergonhar da sua fé, de quem você crê, que é Jesus Cristo, Rei da Glória, se você fingir que não é contigo, se você fingir ali naquela roda, seja lá onde você estiver, e alguém estiver falando ali da sua fé, falando coisa que não convém, que é errado, que a Bíblia diz que é errado, e você não se posicionar, porque você fica ali envergonhado ou envergonhada, ou praticando aquele pecado que a Bíblia diz, né, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que a palavra ali, tímidos, não é a pessoa que é mais na dela, mais quieta. Entende? Uma personalidade da pessoa. Não é isso que a Bíblia está falando ali, está falando da covardia. A pessoa que se acovarda, é covarde. Entende? É disso que está falando, porque eu e você não podemos se acovardar. A gente tem que falar de Jesus, a gente tem que pregar sobre Jesus. Não podemos envergonhar dele aqui na terra. Não podemos envergonhar do nome dele aqui na terra. Gente, isso é muito sério, gente, muito sério. Olha aqui pra você ver, gente. Vou ler de novo. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que está falando de Jesus aqui, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lá naquele grande dia que ele estiver julgando o povo, que ele estiver julgando as nações, ele vai envergonhar de você também, meu querido. Lá com os anjos. Lá com Deus. Tem anjo aqui na terra, gente, que a gente possa ver? Não, meu querido. Só se Deus te dá uma experiência, que aí é outra coisa. Mas tá falando aqui é do céu, meu querido. Tá falando aqui é daquele grande dia. Tá falando aqui é do que muitos não sabem, muitos não crê nisso. Muitos já escutou isso e não crê nisso. Fala que isso é conversa fiada. Mas não é conversa fiada, meu querido. Essa conversa fiada, eu espero que não. Eu espero que não, que você não fique com esse pensamento até a volta dele. Até ele vir buscar a tua igreja. Eu creio no Senhor que Deus venha mudar esse pensamento teu, em nome de Jesus. Mas se tu não mudar esse pensamento, essa mesma fala que você fala hoje, agora, que isso é conversa fiada, que isso não é verdade, que isso é conversa para boi dormir. Essa mesma fala, Jesus vai jogar na tua cara lá. Jesus vai falar contigo e vai te envergonhar diante dos anjos. Ele vai lá estar perto dos santos anjos e vai te envergonhar. Vai falar, você não acreditou na minha palavra. Você não acreditou no que a Ana que eu usei a boca da Ana para falar.
Eu falo aqui direto, gente, ser usado não significa ser aprovado. A minha vida com Deus é a minha vida com Deus. Salvação individual, querido. Salvação individual. Ok? Eu vou responder diante de Deus o que eu faço. Você vai responder diante de Deus o que você faz. Mas a palavra de Deus não pode ser mudada. Ela tem que ser pregada. Ok? Agora a minha vida eu vou ver com Deus, eu vou consertar com Deus, e a sua vida você vai consertar com Deus, você vai ver com Deus. E pronto, acabou, não tem conversa aqui não. Mas aqui tá falando da palavra, eu tenho que falar a palavra, sabe por causa de quê? Porque eu fui chamada para falar a palavra. Sabe por causa de quê, meu querido? Porque você também foi chamado para falar a palavra. Qual palavra, Ana? Palavra de Deus. A palavra de Jesus. Não envergonhe da palavra de Jesus. Não envergonhe de Jesus. Não tenha vergonha de falar que é crente na roda dos seus amigos que ainda não se converteram, que é do mundo. Gente, já passei por isso. Eu tinha, às vezes, ali, a minha nova conversão, minhas amigas lá, né? Ficava falando, nossa, você mudou demais, o que aconteceu? E eu ficava ali sem saber o que eu falava. Sabe, assim, covardando. Com vergonha de falar, com aquele medo, sabe, de falar. Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de coragem. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu espírito de ousadia, meu filho. Gente, hoje o mundo tá aí, o mundo tem tanta ousadia para falar no que eles crê. Tem gente que fala, gente com ousadia, que crê no inimigo, que não pode falar a palavra aqui com D, que acredita no demônio, gente. Fala abertamente. Tá lá, meu querido, fazendo até live, lendo carta, jogando não sei o quê, e tantas outras misticismo que Deus condena, que Deus abomina, mas tá lá pregando o que eles crê. E você aí, cristão, e você aí, cristã, você aí, crente, do outro lado, se covardando, não coloca um versículo bíblico na sua rede social e tem coragem de falar que é de Deus, e tem coragem de falar que ainda é cristão, ama colocar fotos mostrando a caricatura, né? O rosto que Deus te deu, lindo e linda, maravilhoso e maravilhosa, mas não tem coragem de falar de Jesus. Mas tá lá na bio cristã. Tá lá na bio cristão. É? Cristão? Cristão é esse que tem vergonha de Jesus. Cristã é essa que tem vergonha de falar de Jesus. Ah, mas é porque eu não falo na internet. Mas não significa que eu não falo para as pessoas. É, verdade. Também tinha esse pensamento. Pra que ir pra internet pregar a palavra de Deus? Pra que isso, besteirada? Por bobo. Meu querido, quando você tá aí com esse pensamento bobo teu, o inimigo tá amando esse pensamento e lançando aí, ó, as suas sementes malignas para implantar no corações dos servos e das servas de Deus ensinamentos errados, ensinamentos que não são bíblicos, que são heresias, que são apostasia, que está habitando ali, meu querido, é o espírito do engano, o espírito do anticristo, que vem para enganar essa nação, enganar o povo de Deus. Você acha que o inimigo está preocupado com gente do mundo, gente que não sabe nada? Ele não está nem aí, ele fica preocupado, é quando você está sabendo, é quando você está ouvindo. Ele fica preocupado, meu querido, rugindo como um leão a quem ele possa tragar. É quando a pessoa está abrindo a mente, acordando para a vida, despertando, entendendo que precisa de acordar para a vida, porque a vida é real. A vida, meu querido, não é passageira como as pessoas falam, não.
A vida existe aqui na terra tempos e tempo, meu querido. Muitas das vezes você não compra ele. Se passou 10, se passou 20, acabou. Para você entender que o tempo dinheiro não compra. Tempo é precioso. Use a sua juventude, jovens, para falar de Jesus. Use, jovens, a sua força de vontade, de falar, de expressar, de ser, essa espontaneidade para falar de Deus, para falar de Jesus. Nós abrimos a nossa boca, gente, falamos de tantas coisas que não edifica. Por que você não abre a tua boca, jovem, para falar aquilo que edifica? Ah, Ana, mas eu não sei pregar. Desculpa pura isso aí, barganhando com Deus. Se você começar, meu querido, a abrir uma live ou fazer um vídeo, seja de 1 minuto, 2 minutos, sei lá o quanto for minuto, e ler um versículo, ler 2 versículos, você vai estar pregando a palavra. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. Amém? Esta é a palavra, gente, que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Do Marcos capítulo 8, do versículo 27 até o 38, que nós lemos. Tá bom? E aqui agora já vai pro 9, né? Mas aí eu não vou estender mais, porque também aí fica a live muito grande, muito extensa, e não é legal. Gente, em nome de Jesus Cristo, desperta, ó tu que dormes. Desperta, porque o noivo vem buscar a igreja dele, buscar a tua noiva. Desperta, porque tudo que está escrito na palavra de Deus já se cumpriu algumas partes, está se cumprindo e vai se cumprir ainda mais. Desperta você aí que está do outro lado e que não crê na palavra. Desperta enquanto ainda é tempo. Desperta, ouve com atenção o que Deus está te dizendo. O que Deus está usando a minha boca, sim, é uma comedora de feijão, igual você. Mas que Deus está usando agora para falar contigo. Desperta, tu que dormes. Não é do sono normal que você deita e acorda, não, meu querido. É do sono espiritual. É o sono profundo que está no teu espírito humano e que precisa do Espírito de Deus tocar nele para você se tornar vivo e viva. Porque todos são mortos, meu querido. Só é vivo, só é ressuscitado, né? Começa a ter vida no Espírito através do Espírito Santo de Deus. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para cada um de vocês. Esta é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Da mesma forma que Ele está usando a minha boca para falar contigo, Ele usa também a dele para falar comigo. Ele usa a tua palavra para falar comigo. Desperta, Ana. Desperta enquanto ainda é tempo. Desperta ainda quando você está jovem. Desperta cada dia mais, filha. Desperta cada vez mais, filho. Amém? Gente, muito obrigada pela colaboração, né? Hoje deu bastante gente. Eu vi aí 70 pessoas. Glória a Deus por isso, né? Agora tem aí comigo 46. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso, né, gente? Gente, muito obrigada por todos que deixaram os comentários, por todos que seguiram, por todos que ajudou aí, né? Falando versículos. Eu não prestei muita atenção, gente, senão a gente perde o foco da palavra, tá bom? Mas sempre no comecinho eu dou atenção, né? Eu dou boa noite, eu dou a paz, eu converso com pessoas que vai entrando primeiro, né? Enfim, mas é isso. Fique com essa palavra, meu querido. Fique com essa palavra, minha querida. Amém? Vamos fazer uma oração. Deus é maravilhoso. Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigada, Jesus, pelo teu Filho, Jesus Cristo, ter morrido na cruz para nos salvar. Jesus, muito obrigada pelo fôlego de vida. O primeiro dom que tu fez no homem
foi soprar nas suas narinas, que é o seu nariz, e dar a ele o fôlego de vida, soprar vida nele. Aleluia. Obrigada, Jesus, por ser este Deus tão maravilhoso. Obrigada, Jesus, por ter morrido na cruz para salvar a humanidade. Obrigada, Jesus, por ter me escolhido para pregar o Evangelho. Obrigada, Jesus, por ter me escolhido e me dado, Pai, esta revelação que vem da parte do Senhor através do Espírito Santo. Deus, a minha oração é para que Tu venha despertar o Teu povo, para que todas as pessoas, Deus, que ouviu a Tua palavra, seja 10 minutos, seja 20, seja 40, seja 50, seja até agora no final, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda ele, ajuda ela, desperta ele, desperta ela. Espírito Santo, da mesma forma que Tu tem convencido homens e mulheres de Deus, da mesma forma, Pai, que Ele tem trabalhado na face da terra, trabalhou nesses homens da Bíblia, nessas mulheres da Bíblia que deixam histórias para nos alertar, despertar, Pai. Eu oro também agora, Deus, para que essas pessoas que ainda não foi despertado, venham a ser despertados, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, a minha oração é o quê, Pai? É que o Senhor venha convencer este homem, esta mulher, Pai, do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo, e que ela venha despertar para a vida, que ele também venha despertar para a vida, que ele venha largar, Pai, abandonar este pecado, essa iniquidade que é o pecado não confessado, que é o pecado que virou, Pai, o animal de estimação. Deus, infelizmente o pecado da estimação comete todo dia e não arrepende mais. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, repreenda este mal sobre a vida deste homem. Repreenda, Pai, este mal sobre a vida desta mulher. Desperta ele, desperta ela cada dia. Deus, coloca coragem e ousadia no coração deste servo, desta serva, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para contar às nações, para contar ao povo, para contar pessoas o testemunho da sua vida e o testemunho maior que foi feito no Calvário, na cruz do Calvário. Jesus que morreu para nos salvar e ressuscitou o terceiro dia. Ó, Pai, que a gente não venha ter vergonha do Evangelho, que a gente não venha ter vergonha de Jesus, que a gente não venha ter vergonha da Tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, entra nos corações agora, Deus, e vai convencendo a cada um deles, tocando, Deus, no íntimo, no oculto, no escondido, para que ele venha ser desperto, para que ela venha ser desperta e que o Teu nome, Jesus, venha ser glorificado através dele, através dela, porque uma alma salva, Deus, a Tua palavra mesmo diz que é festa no céu quando um pecador se arrepende, é festa no céu, Deus, quando um pecador reconhece que pecou, que está pecando e que vai largar o pecado, que vai abandonar o erro, vai abandonar, Deus, as coisas erradas. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o céu possa se alegrar nesta noite. Que o céu, Pai, venha se alegrar com corações que vão se arrepender agora, que estão se arrependendo agora, que está sendo despertados e despertado agora, porque eu creio, Pai, no poder da palavra, porque eu creio, Jesus, que quando o Senhor faz, porque Tua palavra diz, Pai, que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já sabe, e a Tua palavra também diz, Pai, que quando a Tua palavra é falada, pregada, mencionada, Senhor, faz o que o Teu coração deseja. Deus, eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, faça a Tua vontade sobre a vida nossa, Pai. Faça a Tua vontade na nossa vida, esta é minha oração a Ti, crendo no Teu milagre, crendo na Tua cura, crendo na restauração, na libertação. Deus Todo-Poderoso, tira do pensamento dele, do pensamento dela, que é difícil largar. Tira, Pai, porque o inimigo tem cauterizado esta mente, que ela não vai conseguir, que ela não vai dar em nada. Deus, repreenda agora esse espírito maligno do inferno que está apoderando essa alma e colocando ela cada dia mais abatido.
Repreenda este mal, Deus. Quebra todas as correntes, cadeias do inferno e glorifica o teu nome, Pai, na nossa vida. Esta é minha oração a Ti, Deus, porque eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio no poder da palavra, eu creio, Pai, que Tu és a cura, eu creio que Tu és a ressurreição, eu creio que Tu és a salvação, eu creio que Tu és, Pai, a libertação do Teu povo.